meu nome é Camila e neste vídeo eu vou mostrar como fazer este cinto incrível. Olha o resultado que ficou este cinto, por dentro também com acabamento bem perfeitinho, olha que lindo. Por fora, que a gente trabalha este ponto que é espinha de peixe, olha que detalhe incrível que ficou, gente. Ficou simplesmente maravilhoso. E ele é tão versátil que dá para utilizar tanto com roupa para sair, uma roupa mais elegante, como um jeans básico, fica muito legal. Ele tem essa tonalidade de beijinho e ele é trabalhado no fio de juta, o que traz ele, deixa ele com esse ar mais requintado e ao mesmo tempo mais boho, um estilo mais despojado. Então ele serve para os dois tipos de estilo. É sério, gente, vocês vão simplesmente amar. E este cinto ficou com 43 gramas, 98 centímetros de comprimento e ele tem 2,5 centímetros aqui de largura. Vocês podem fazer o cinto no tamanho que vocês desejarem, eu vou mostrar isso no vídeo também. Então já se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e ativem as notificações para receber os próximos vídeos. Não esqueçam de deixar o seu joinha que me ajuda muito e deixem aqui no comentário também se vocês fizerem como ficou o cinto de vocês e o que vocês acharam. Tenho certeza que vai ficar incrível. E é isso, gente, bora fazer! Trabalhar com este tipo de fio ou com qualquer outro tipo de fio. Os pontos vão ser exatamente da mesma forma, vocês só ajustem a fivela para que realmente ela caiba no tamanho de fio que vocês forem utilizar. Este fio aqui que eu trabalhei é o fio de juta número F3. E muitas pessoas me perguntam se o fio de juta ele é áspero. Gente, esse fio de juta aqui que eu trabalho, ele não é áspero. É lógico que ele não é exatamente igual a um fio de algodão, fio de 100% algodão, que é aquela super maciez, mas ele é gostoso ao toque, olha, ele não espeta, não machuca, ele é bem gostoso de trabalhar. Ele também tem sua maciez, ele até, olha, um pouco peludinho, isso traz a maciez, não é áspero não, tá? Tem muita gente que me faz essa pergunta nos comentários quando eu trabalho com o fio de juta, pelo menos dessa marca aqui, a Sisalsu, que eu estou utilizando, não é áspero. Eu recomendo para vocês porque, olha, ele fica gostoso, macio ao toque, olha. Nós vamos iniciar prendendo a linha na agulha. Então, eu vou pegar o meu fio, laçar sobre o meu dedo, jogar o fio lá para o outro lado, colocar a agulha por debaixo deste fio, por cima deste outro fio, puxo aqui para dentro, tiro meu dedo, puxo os dois fios juntos e prendo na agulha. Agora, eu seguro meu fio menor e puxo o fio do novelo apenas para ajustar na agulha. Não precisa fazer super apertado e também não deixar frouxo. Agora, aqui, nós vamos fazer correntinhas. Então, para a correntinha, eu seguro aqui embaixo e laço com a minha agulha o fio do novelo, passando por dentro desta alcinha que está na minha agulha. Laço novamente, passo por dentro do fio que está na minha agulha. Laço novamente e passo por dentro desta alcinha da agulha. As correntinhas vão se formando conforme esses vezinhos vão aparecendo. Cada vezinho desse é uma correntinha. Este nozinho inicial aqui eu não conto e o que está na minha agulha eu também não conto. E aqui eu vou fazer as correntinhas do tamanho que eu quero fazer o meu cinto. Eu trabalhei aqui no total 155 correntinhas. Então, aqui eu tenho as correntinhas na parte da frente, onde elas se formam. E virando a correntinha do lado de trás, eu tenho aqui essa parte de trás, que formam esses nozinhos. Então, olha, na frente eu tenho os vezinhos que se formam, e aqui na parte de trás eu tenho esses nozinhos. Nós vamos trabalhar sobre esses nozinhos aqui da parte de trás. Então, virando aqui o meu trabalho, eu tenho a minha laçada presa na agulha e o meu fio saindo aqui logo neste primeiro nozinho.
eu não vou trabalhar neste primeiro nozinho, eu vou trabalhar neste segundo nozinho aqui. Então, não pego este nozinho aqui, venho no segundo nozinho, coloco a minha agulha aqui, pegando o nozinho, laço e vou fazer um ponto baixo. Então, laço, fico com duas na agulha, laço de novo e tiro as duas. Agora, aqui, eu vou continuar fazendo pontos baixos na minha correntinha, nessa parte de trás da correntinha, só que eu vou pegar essa laçadinha também, aqui. Toda vez que eu faço um ponto baixo, nesta laçadinha, esta alcinha aqui, é a alcinha que eu vou pegar também. Então, vou colocar minha agulha aqui antes de fazer o ponto, e aí sim, vir aqui no nozinho, pegar o nozinho e fazer um ponto baixo, ó. Quando vocês forem fazer esse ponto baixo, dá uma alongadinha, puxando o máximo que der aqui do fio, segura a linha para não voltar, laço e tiro as 3 da minha agulha. Assim. Ó, estão vendo aqui que eu fiz o ponto baixo, esse daqui um pouquinho mais alongado, é a que eu vou colocar a minha agulha para pegar, antes de vir aqui na laçadinha, ou melhor, na parte de trás da minha correntinha, onde eu tenho o nozinho, ó. A parte da minha correntinha, ela vai ficar intacta. Então, eu vou continuar com os vezinhos. Vou vir aqui no nozinho e fazer o ponto baixo, puxando o ponto pra cá. Ó, vou fazer mais uma vez. Pego essa laçadinha, pego o nozinho e vou fazer o ponto baixo. Trago aqui pra cima, puxando o máximo que der, laço e tiro as 3. Desta forma, nós já vamos fazendo esses pontinhos ficarem deitados, que é já a primeira parte da nossa espinha. E eu vou fazer exatamente dessa forma até o final da carreira. Fiz aqui meu último ponto na correntinha, antes do nozinho. Então, finalizei em todos os pontos. Ela já vai ficando assim. Essa é a parte da frente do nosso trabalho e a parte de trás. Agora, aqui no último ponto, eu vou fazer uma correntinha. Então, olha, já trabalhei o último ponto, aqui eu tenho um nozinho inicial. Então, na última correntinha, eu já fiz o trabalho aqui. Então, eu laço, faço uma correntinha, passo por dentro dessa que está na agulha, e vou virar o meu trabalho aqui da direita para a esquerda. Nesta carreira aqui de volta, nós vamos trabalhar um pouquinho diferente. Ao invés da gente trabalhar pegando aqui, como normalmente a gente faz, nós vamos trabalhar pelo avesso. Então, nós vamos trabalhar colocando a agulha deste lado. Então, eu tenho aqui essa laçada que está na minha agulha, a correntinha e meu primeiro ponto aqui. Eu vou vir aqui por baixo do meu fio, olha, levantem o fio, passem a agulha aqui por baixo, pegando este primeiro ponto. Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei os três fios das duas correntinhas que nós temos aqui, o cordão de correntinha e o cordão de correntinha aqui. Então, eu coloquei a minha agulha aqui, eu vou laçar este meu fio do novelo, fazendo este movimento. Laço, continuo deixando a agulha assim, e vou jogar, olha, lá pra cima. Então, passei, joguei lá pra cima. Fiquei aqui com essas duas na agulha. Eu vou laçar o fio do novelo e passar aqui por dentro dessas duas. Feito isso, eu vou pegar esta alcinha, a primeira alcinha que eu fiz aqui, igual nós fizemos na carreira anterior, olha. Eu vou pegar esta alcinha que se formou aqui, logo essa primeirinha, e vou jogar lá no meu ponto de novo. Então, aqui, pegando a cabecinha do ponto, do meu próximo ponto, só que pegando os 3 fios. Então, olha, eu peguei aqui a cabecinha e mais esse fio que está aqui. São 3 fios que eu pego, além daquele que eu já peguei inicialmente. Olha, eu laço, faço esse movimento aqui com a agulha, levo lá pra cima, olha, podem levar o máximo que der para ele se encontrar aqui com o ponto, laço e tiro as 3. Aqui já viraram 3, tá? Sempre 3 fios que nós vamos trabalhar agora. Então, ó, mais uma vez. Pego esta laçadinha aqui, esta alcinha
que se forma do último ponto que eu fiz. Vou pegar o Vzinho do próximo ponto, sempre o fio pra cá, tá, gente? Sempre nós vamos passar por debaixo do fio. Então, pensem sempre no fio levantado. Então, ó, coloco pra cá, pego a cabecinha do ponto, só que a cabecinha tripla. Saio com a minha agulha aqui, vou laçar o fio do novelo e jogar lá pra frente. Então, laço aqui e trago aqui pra cima. Puxem bem, laço e tiro as 3. Vou fazer mais uma vez para vocês não ficarem com dúvidas, olha. Pego esta alcinha aqui que se forma, venho aqui no próximo Vzinho, olha, esse Vzinho aqui eu já saí, eu trabalhei nele, então meu próximo é esse. Pego a cabecinha do meu ponto aqui, só que, ó, preciso pegar essa alcinha também. Então, a cabecinha tripla. Laço o fio do novelo, jogo lá pra trás, subo, fico, ó, estou com 3 na agulha. Laço e tiro as 3. Desta forma, a minha espinha já vai se formando aqui. Então, eu tenho essas alcinhas pra cá e já vou fazendo essas alcinhas também pra cá. Então, nós vamos fazer isso até o começo da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer o último ponto com vocês. E olha como está ficando gracinha. Já conseguimos ver, né, nossa espinha de peixe aqui. Esse V mais aberto que se forma, que é todo o charme aqui do nosso detalhe da espinha de peixe. Então, agora eu vou fazer esse último ponto com vocês para fazermos a viradinha. Vamos fazer mais uma carreira. Então, aqui eu tenho meu último ponto. Então, trabalhei aqui normal, no penúltimo ponto, e o meu último aqui, ele vai acontecer, só que eu vou pegar, não vou pegar 3 alcinhas, eu só tenho 2 alcinhas aqui do último ponto mesmo, quando a gente encerra a carreira. Então, eu vou pegar a laçadinha, como estávamos fazendo, só que agora aqui, ao invés de pegar aquelas 3 alcinhas da cabecinha do ponto, eu só tenho 2. Então, vou pegar aqui as 2. Peguei aqui a cabecinha do ponto, só as 2 alcinhas aqui. Laço o meu fio, puxo ele lá pra frente e vou encerrar assim como a gente encerrou os outros pontos. Laço e puxo todos de uma vez. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, laço e faço uma correntinha e vou retornar o meu trabalho aqui da direita para a esquerda. Então, jogo o meu trabalho para lá, para o outro lado. Agora, nós vamos iniciar mais uma carreirinha aqui na parte da frente. Então, a gente estava trabalhando do lado avesso, agora nós vamos voltar a trabalhar aqui na parte da frente. Então, eu tenho aqui na correntinha, eu tenho aqui a correntinha que nós fizemos, presa com a alcinha presa na agulha. Então, essa eu não considero que é a alcinha que está na agulha. Logo, essa primeira correntinha que forma aqui, esse primeiro ponto, é a correntinha que nós fizemos para virar. E aqui, esta segunda é o meu primeiro ponto. Então, é aqui que eu vou colocar a minha agulha. Então, este primeiro eu vou fazer sem pegar aqui as alcinhas, só vou colocar aqui, pegando os 2 pontos, o Vzinho aqui, e essa parte aqui de trás também. Lembra que nós temos 3? Aqui nós também temos 3. Então, eu tenho aquela correntinha aquela fileirinha de correntinhas aqui e a fileirinha de correntinhas aqui. Então, eu pego 3 fios, ó, 1, 2, 3. Então, sempre vou pegar os 3 fios. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Laço, fazendo ponto baixo. Feito isso, a partir daqui, eu já começo a pegar também esta primeira alcinha aqui. Então, aqui na parte da frente, vou pegar essa, escorregar a minha agulha aqui para pegar a cabecinha e me certificar de que eu estou pegando as 3 alcinhas. Então, ó, não posso esquecer aqui
desta também que está aqui atrás. Então, ó, 1, 2 e 3. Laço, trago para cima, ó, podem puxar um pouquinho assim pro ladinho, para ela dar um pouco de altura também. Laço e tiro as 3. Pego essa primeira alcinha aqui, escorrego aqui, pegando as 3 alcinhas, ó, a cabecinha do ponto com 1, 2, 3, 3 linhas, laço, trago o fio aqui pra cima, fico com 3 na agulha e tiro os 3. De novo, pego essa alcinha, escorrego a agulha lá pra trás, pegando a cabecinha de 3 alcinhas, laço, trago para cima, ficando com 3, laço e tiro as 3. Então, ó, este é o movimento, tá? É bem simples, conforme a gente vai fazendo, a gente vai, ó, percebendo se a gente está pegando corretamente. Sempre confirmem se vocês estão pegando as 3 alcinhas aqui em cima, mas é isso, ó, ele vai formando agora essa fileirinha pro lado de cá. Então, nós temos pra cá e pra cá. Então, nós vamos fazer isso até o final da nossa carreira. Eu deixei aqui o último ponto para fazer com vocês. Nós temos novamente somente a cabecinha do ponto com 2 alças. Não temos as 3 alcinhas, como toda finalização. Então, eu pego aqui a última alcinha do meu último ponto e vou pegar a cabecinha do ponto, só que dessa vez eu vou pegar aqui também, olha, a cabecinha do ponto. Ela vai estar uma partezinha aqui, ó, um fio pra cá e o outro fio aqui. Eu vou pegar esses 2 aqui. Assim, bem na beiradinha, para ele ficar reto aqui na minha beirada. Então, eu laço, trago aqui pra cima, laço de novo e tiro as 3. E desta forma, eu finalizo aqui a beiradinha do meu cinto. Agora, essas pontinhas nós vamos utilizar aqui para prender a nossa fivela. Então, agora eu já posso cortar o meu fio, só que eu vou deixar mais ou menos de 30 a 40 centímetros para que a gente possa prender aqui o fio. Uns 30 a 40 centímetros, corto o fio e eu vou passar, ó, puxar aqui com a agulha, passando meu fio todo por dentro dessa laçadinha. E finalizo aqui meu trabalho. E agora, aqui na pontinha, nós vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui o fio do novelo, e aqui eu tenho aquela pontinha do nozinho inicial. Então, para não ficar essa pontinha de nozinho, eu vou soltar este nozinho. Então, vou apenas soltar, ó, só tirar o fio aqui de dentro do nozinho. Cuidado para vocês não desmancharem, tá? É só tirar mesmo por dentro desse primeiro nozinho e puxar bem aqui o fio. Ó, ele vai continuar com uma pontinha, só que ele vai deixar de existir aquele nozinho que estava aqui, tá? Então, nós vamos também utilizar essa pontinha. Aqui eu já coloquei o meu fio que estava no novelo na agulha de tapeceiro, mas tanto faz o lado que vocês forem fazer. E já vou pegar a minha fivela. Para pegar na fivela, eu só vou trançar aqui, enrolar, prendendo aqui a fivela, só dando voltas aqui, pelo menos aqui dentro de um ponto. Não tem um lugar certo, tá? Nós vamos fazer do começo ao fim só enrolando realmente, preenchendo toda essa parte aqui de dentro da fivela. Só que eu vou pegar pelo menos, olha, aqui dentro de um ponto para ficar mais firme, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou iniciar, mas eu vou dar uma aceleradinha no vídeo para não ficar muito longo. Então, ó, só vou colocar aqui por dentro e vou começar a prender. Então, ó, essa primeira viradinha eu vou virar assim para eu ver onde eu estou fazendo. Ó, a ideia é prender, deixa eu puxar aqui para não ficar muito fio. A ideia é prender esta parte aqui do meio, aqui em cima do fio. Por quê? Nós vamos colocar o fio para passar aqui por dentro e para prender aqui por fora. Então, é aqui no meio que a gente prende, é nessa parte aqui do meio que a gente prende. Então, ó, já passei aqui por dentro dessa parte do meio e vou voltar aqui, ó, bem na beiradinha para prender.
conforme eu for fazendo aqui, ó, vocês vão entender. Ó, aqui. É aqui no meio que eu vou prender. Então, só vou preencher colocando aqui por dentro, ó. Passo mais uma vez e vou jogar a agulha pra lá e vou ver aqui onde ela vai sair, ó. Só vou passando por dentro, em volta, preenchendo aqui essa parte de dentro, ó. Uma laçadinha do lado da outra, pra não ficar uma em cima da outra, ó. Pra que ele automaticamente vá preenchendo essa parte aqui, pra ficar bem bonitinho, bem tampadinho aqui. Cheguei aqui já bem próximo da beirada, eu só vou encaixar aqui, olha, neste último pontinho que eu tenho aqui. E puxar essa laçadinha, olha, pra ele preencher. Jogo lá pra trás, ainda tentando colocar aqui do lado, pra não ficar em cima do outro, ó. Assim ele ficou, ó, bem preenchidinho e bem preso, ó. Que bonitinho que ele fica. A gente só vai passando pelos pontos, pelo menos com um espacinho de um ponto. Cheguei aqui no final, ó, eu vou passar aqui por dentro e dar um nozinho. Este fio, ele é o F3, então ele é composto por 3 fios. Eu vou abrir o fio, só para que ele dê uma diferença de um fio, para ele ficar bem preso. Abrindo o fio assim, ele fica, eu acho que ele fica mais seguro. Então, aqui eu vou dar um nó com uma das partes e um outro nó com a outra parte. Ele dá uma boa travadinha desta forma. Pronto. E agora, eu só vou esconder estes fios aqui bem discretamente, passando aqui por dentro. Prontinho, gente, finalizado. Olha como ficou bem discretinho, ficou bem preso. A gente aqui, na hora de passar os fios, se atentem bem a vocês não passarem um por cima do outro, para ele não ficar tão elevado e nem tão gordinho. Por quê? Vão preenchendo um do lado do outro para ele ficar mais fino mesmo. Porque a gente precisa também do espacinho aqui para passar o fio. Porque o nosso cinto já é um cinto que ele é feito um pouco mais grosso. Já é um pouco mais grossinho, tá? Então, na hora de passar, ele não vai passar aqui com tanta facilidade, ó. Se vocês deixarem o espacinho, depois ele é o contrário. Mas se vocês deixarem passarem um fio um por cima do outro, ele vai passar aqui com dificuldade. Então, por isso, deixem aqui o fio bem mais fácil, bem mais fino, né? Não passando um em cima do outro, para que vocês consigam ter esse espaço do vão, pra gente poder puxar o cinto na hora de colocar. Então, ó. E olha que lindo que ficou o nosso cinto, que maravilhoso. Por dentro também fica super bonitinho. Perfeito, né, gente? Muito lindo. E agora, eu vou mostrar pra vocês, caso vocês queiram colocar aquela fivelinha aqui, pra segurar esta alça, pra ela não ficar esbarrando, né, no corpo da gente, nos braços. Então, eu vou mostrar aqui como fazer de uma forma rapidinha e simples, apenas caso vocês queiram colocar. Então, eu vou fazer correntinhas e vocês vão medir aqui o tamanho abraçando as duas alcinhas. Para mim, eu medi aqui, deram 12 correntinhas, então, vou fazer as 12 correntinhas. Fiz aqui as 12 correntinhas, eu vou medir, ó, abraçando aqui, só vou dar a volta e vou ver se dá certinho, ó. As 12 correntinhas, para mim, deu aqui certinho. Então, ó, posso até passar aqui por dentro este fio que eu iniciei. E agora, aqui eu vou dar 2 nozinhos, ó. Reparem que ela não está apertada, ela precisa, olha, ficar
pegar a agulha para mostrar, ó. Ela precisa ficar pelo menos com um espacinho para ser confortável para colocar, né? Então, meçam dessa forma, de forma que abrace os dois. E olha, a gente fazendo em correntinhas, como a gente tem os vizinhos, ele acaba combinando aqui com a trama que a gente fez, com a trama que a gente trabalhou. Então, fica bem legal. Bem discretinho também, fininha. E aqui, olha, eu estou dando 2 nozinhos. 2 nozinhos. Vou abrir os meus 2 fios e apenas com um dos fiozinhos de cada lado, deixa eu cortar aqui. E apenas com um dos fiozinhos de cada lado, eu vou dar mais um nozinho para ele não andar, para o nozinho não andar. E vou passar um pinguinho de cola, para não ter o perigo mesmo de soltar. Aqui com o dedo mesmo, olha, vocês podem passar, exceto se for a Tec Bond, né, gente? Eu não sei se pode pôr o dedo na Tec Bond, se vocês estiverem usando outra cola, mas essa daqui pode pôr a mão. Vocês só passem para abaixar as pontinhas, mas olha, ela vai ficar com as pontinhas mais firmes. E agora eu só vou virar, jogar essa parte aqui para a parte de trás, ó, vai ficar assim. E na parte da frente, o detalhe para prender aqui a alça. Cinto pronto, gente. Olha de vocês. Vocês amaram o resultado, não foi? Fala sério. Olha que coisa mais linda. Este ponto fica muito, muito lindo. E atrás também fica com esse acabamento bem perfeitinho. Nas laterais a gente tem também, olha, esse acabamento que fica uma graça. E a fivela, que é super linda e combina aqui com este tipo de fio. Olha que coisa mais fofa. Então, deixem aqui nos comentários como ficou o cinto de vocês, o que vocês acharam e sugestões também para os próximos vídeos. Não se esqueçam de deixar o joinha para mim, que me ajuda muito, e compartilhar o vídeo com outras pessoas. Muito obrigada por ficarem comigo, um beijo e até o próximo vídeo.